Oi? Ô de casa? Ô de casa? Ô de casa, com sua licença, quero me achegar e me apresentar. Ô de casa, com a sua bênção, com uma cantiga eu vou começar. No livro histórias aprendi, aventuras eu vivi, viajando na leitura, eu me encantei, cheguei até aqui. Olá, família! Olá, crianças! Muito boa tarde! Aqui quem vos fala é a tia Val Bazeio, contadora de histórias e musicista, dando início ao nosso 19º encontro aqui no programa Viajando na Leitura, pela Rádio Webdom, nas suas tardes de sábado. Lembrando que na segunda-feira temos a reapresentação do programa às 16 horas. Sejam todos bem-vindos! Lembrando que estamos no mês de dezembro, com datas especiais, e nesta semana tivemos o dia 13, que é considerado o Dia da Deficiência Visual. E no dia 14 também temos um acontecimento, em 1962, onde a Mariner 2 se torna a primeira espaçonave a voar para Vênus. Com isso, teremos 4 histórias. Vamos ouvir? A primeira história é O Céu de Marcos, de Janaína Tokitaka. Marcos e Rosa moravam em Bauru. Não é no sanduíche não, gente, é na cidade. Em uma casa normal, com um cachorro, quintal, cheia de bagunça, porém cheia e repleta de felicidade. A família dos dois tinha ventos nos pés, pois eles mudavam de casa 1000 vezes no ano. Os irmãos não ligavam. E na rua eles brincavam de pipa, pega-pega, carrinho e aeroplano. Um dia, cansados, já bem de noitinha, os meninos ligaram a televisão e viram um homem pisando na lua. Eu juro, verdade, não é mentira não. O homem estava realmente pisando na lua. Uau! O Marcos achou a ideia um estouro. Rosa pensou. E no fim ela disse: sim, é melhor do que a rua, só se não tiver nenhum ET. Porque se chegar perto de mim... Marcos e Rosa queriam ir para o espaço e chegaram a planejar, começando a viajar na sua mente, planejando a viagem, disse: irmão, será que faz muito frio lá em Marte? E quanto será que custa essa passagem para Marte? E os irmãos ficavam pensando juntos como seria essa viagem para a Lua, para Marte e assim viajar para o espaço. E lá no meio do papo surgiu então um vizinho da casa grandona, uma casa branca bonita de esquina, e disse: vocês dois estão doidos. Isso é impossível, é longe, é caro, só pra gente granfina. Rosa e Marcos fecharam a cara. Não temos ideias nas nossas cabeças. Isso é também muito vento nos pés. É de família, nunca se esqueçam. E os dois saíram pensando como. Então eles deixaram o vizinho falando, foram para casa procurar a solução e resolveram montar uma equipe de voo, que nem os astronautas da televisão. E assim, Rosa recrutou a sua mãe, Zuleika, e Marcos chamou o seu Zé, um marceneiro. Os 4 fizeram um lindo foguete. O melhor brinquedo do mundo inteiro.
Zuleika, ela montou um céu lá no quintal, com lindas estrelas, planetas de papel. Até que não faz tanto frio aqui em Marte, né, Marcos? E, brincando em seu céu, se divertiram com todos os planetas e com a sua viagem. O céu dos meninos ficou muito lindo e chamou a atenção até dos vizinhos. Acho que não quero mais brincar sozinho, disse aquele vizinho. E eles se divertiram muito. Mas Marcos cresceu, querendo voar. Nunca desistiu do seu sonho. Leu muitos livros, mudou de cidade, nunca esqueceu de sonhar com o céu e virou então um astronauta de verdade. E quando o foguete subiu para o espaço com aquela velocidade fenomenal, Marcos achou o céu tão bonito quanto o céu que fez em seu próprio quintal. Do sonho ao espaço, essa história foi baseada nos fatos reais da vida do engenheiro Marcos Pontes, pois desde pequeno passava horas olhando para o céu, como se soubesse que algo esperava ali. Quando viu na televisão um homem pisando na lua, ele percebeu que esse era o seu sonho, tornar-se um astronauta e ir para o espaço. Parecia não ser possível, pois tinha uma infância com pouco recurso financeiro. Mas mesmo passando por diversos obstáculos e dificuldades, Marcos sempre foi incentivado, principalmente pelos seus irmãos, pela Rosa, o Luiz Carlos, seu pai, o seu Virgílio, e por sua mãe, Dona Zuleika, que sempre dizia: você pode ser o que quiser na vida, estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E foi assim, acreditando e trabalhando pelo seu sonho, que Marcos Pontes realizou aquilo que a maioria achava impossível, se tornou o primeiro astronauta brasileiro. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem gostou, que conte outra. A sementinha que escolheu suas qualidades, por Maria Helena Lobão. Era uma vez uma sementinha que o vento levou para um lugar muito, muito distante. E o seu nome era Privilegiada. Ela era diferente das outras sementes. Todas as outras sementes já sabiam o que iriam ser quando crescessem, pois traziam dentro de si as características que teriam quando se transformassem em uma árvore. Elas não podiam escolher as suas características quando ficassem adultas. Privilegiada, no entanto, possuía dentro de si tantas, mas tantas características, algumas opostas entre si, que às vezes até se sentia confusa. Ela possuía diversos potenciais, que poderia escolher desenvolver ou não. Privilegiada tinha dentro de si o potencial de desenvolver folhas finas e delicadas e o potencial de desenvolver folhas grossas e ásperas. Poderia desenvolver caules com cascas lisas, caules com cascas ásperas e caules com espinhos. Também poderia escolher exalar aromas agradáveis, aromas repugnantes e aromas neutros. Então, a sementinha, desejosa de ser amada por todos os seres humanos e pelos animais, escolheu possuir um caule com casca lisa, folhas sedosas e flores com perfume muito gostoso que atraía os pássaros, os insetos, os seres humanos. À medida que escolhia determinada característica, Privilegiada jogava fora as características que não queria. A sementinha então brotou. E o seu delicado caule surgiu na terra. Surgiram também as suas primeiras folhas.
inicialmente fechadas, mas aos poucos elas foram abrindo. A sementinha então se transformara em um broto e depois foi se transformando em uma grande árvore. À medida que ela crescia, a pequena árvore percebeu que diante dela crescia uma outra árvore, com todas as características que ela havia rejeitado e jogado fora. A árvore que crescia à sua frente possuía um caule com cascas ásperas, folhas grossas, e suas flores, além de feias e sem graça, possuíam um cheiro desagradável. Um dia, resolveu perguntar o nome da sua vizinha. Como você se chama? E a outra plantinha respondeu, eu me chamo Enjeitada. A partir daí, nunca mais se falaram. Privilegiada não queria fazer amizade com uma planta que não se parecia com ela. Aliás, Enjeitada tinha todas as características que ela não queria ter. E Enjeitada, por sua vez, não sabia como poderia ser amiga de Privilegiada. Não sabia sobre quais assuntos elas poderiam conversar, já que eram tão diferentes uma da outra. Privilegiada não gostava de ter à sua frente uma planta que era o oposto dela, o oposto do que ela desejava e valorizava. No fundo, ela desejava que algum lenhador passasse por ali e cortasse Enjeitada. O tempo foi passando. E Privilegiada, a plantinha de caule liso, de folhas sedosas e flores perfumadas, era a preferida dos animais e dos seres humanos. As abelhas, os pássaros, as borboletas pousavam em seus galhos para sugar o néctar de suas flores. As pessoas que ali passavam cheiravam as suas flores e tocavam nas suas folhas. Enjeitada, a outra plantinha já vivia isolada. Os animais e os seres humanos não se aproximavam dela por causa do seu cheiro desagradável. Um dia veio uma chuva muito forte, que quase arrancou as duas árvores. Privilegiada foi a que mais sofreu, porque tinha o caule e as folhas mais frágeis. Passando um tempo, houve também uma epidemia de insetos devoradores de plantas, que foram atraídos pelo doce perfume de Privilegiada. Ao perceber que Enjeitada não havia sido atacada pelos insetos, ela disse: eu nunca quis ter cascas ásperas e perfume desagradável como você, mas agora começo a pensar que isso não é totalmente uma desvantagem. Você sofreu menos com a tempestade do que eu, e não foi atacada pelos insetos devoradores de plantas por causa do seu cheiro ruim. E a Enjeitada respondeu: eu tenho essas vantagens, mas por outro lado, gostaria muito de atrair as abelhas, as borboletas, os pássaros e os seres humanos como você atrai. Sinto-me muito sozinha, ninguém se aproxima de mim. E Privilegiada disse: que tal se nós duas nos juntarmos para uma ajudar a outra? Eu dou a você um pouco do meu perfume para que você possa atrair os animais e os seres humanos. E você me dá um pouco do seu cheiro desagradável para que eu afaste esses insetos devoradores de plantas. E assim elas fizeram. Cada uma das duas árvores passou para a outra um pouco das suas características. Dessa forma, ficaram mais alegres e fortalecidas. Vieram tempestades, vendavais e insetos, porém agora ambas estavam fortalecidas e podiam enfrentar todas essas diversidades. E quando havia calmaria e brisa suave, transportava o agradável aroma de ambas que exalavam. Juntas, elas aprenderam a ser fortes como um carvalho e suaves como pétalas de rosa. E essa história entrou por uma porta, passou no coração, tocou na emoção
Olá, você que está se conectando agora. Seja bem-vindo ao programa Viajando na Leitura. Eu sou Val Bazeio, contadora de história e musicista. Hoje, no programa, estamos ouvindo histórias sobre sonhos e aceitação. Vamos ouvir mais histórias? Pote rachado. Um carregador de água na Índia levava 2 potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara que ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no final da longa jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por 2 longos anos. Diariamente o carregador entregando um pote e meio de água na casa do seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. O pote rachado, porém, estava envergonhado de sua imperfeição e sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que havia sido designado a fazer. Após perceber que, por 2 anos, havia sido uma falha amarga, o pote falou para o homem, quando estava à beira do poço. Estou envergonhado, quero pedir-lhe desculpa. Por quê? Perguntou o homem. De que você está envergonhado? Nesses 2 anos, fui capaz de entregar apenas metade da minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho de casa de seu senhor. Por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e não ganha salário completo dos seus esforços, disse o pote. O homem ficou triste pela situação do velho pote e, com compaixão, falou: quando retornarmos para a casa do meu senhor, quero que perceba as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que ele subiu a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho, e isto lhe deu um ânimo. Mas, ao final da estrada, o pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado a metade e, de novo, pediu desculpas ao homem por sua falha, disse o homem ao pote. Você notou que pelo caminho só havia flores no seu lado do caminho? Notou ainda que a cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava? Por 2 anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu senhor. Sem você ser do jeito que você é, ele não poderia ter essas flores para dar graça à sua mesa. Veja esses seus defeitos sobre um novo ângulo, pois nada é absolutamente mal ou absolutamente bom nesta vida. Quanto você vale? Um dia, um jovem rapaz desanimado com a vida e com as pessoas procurou então um filósofo para ajudá-lo e disse: venho aqui, professor, porque me sinto inútil, não tenho ânimo. Dizem que não sirvo para nada, que não faço tarefas bem feitas, que sou lerdo e muito idiota. Como posso melhorar? O que posso fazer para que me valorizem mais? O professor, sem olhá-lo, disse: sinto muito, meu jovem, mas não posso ajudá-lo. Devo primeiro resolver o meu próprio problema, talvez depois. E fazendo uma pausa, falou: se você me ajudasse, eu poderia resolver este problema com mais rapidez e depois, talvez, possa ajudá-lo. Claro, professor! Gaguejou o jovem, que se sentiu mais uma vez desvalorizado e hesitou em ajudar o seu professor. O professor tirou um anel que usava no dedo, pequeno, e deu ao jovem e disse: monte meu cavalo e vai até o mercado.
Devo vender esse anel porque tenho que pagar uma dívida. É preciso que obtenhas pelo anel o máximo possível, mas não aceito menos que uma moeda de ouro. Vá e volte com a moeda o mais rápido possível. O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado, começou a oferecer o anel aos mercadores. Eles olhavam com algum interesse até o momento em que o jovem dizia o quanto pretendia pelo anel. Quando o jovem mencionava uma moeda de ouro, alguns riam, outros saíam sem ao menos olhar para ele. Mas só o velhinho foi amável a ponto de explicar que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar aquele anel. Tentando ajudar o jovem, chegaram a oferecer uma moeda de prata e uma xícara de cobre, mas o jovem seguia as instruções de não aceitar menos que uma moeda de ouro e recusava as ofertas. Depois de oferecer a joia a todos que passaram pelo mercado, abatido pelo fracasso, montou ao cavalo e voltou. Entrou na casa e disse: Professor, sinto muito, mas é impossível conseguir o que me pediu. Talvez pudesse conseguir 2 ou 3 moedas de pratas, mas acho que não se possa enganar ninguém sobre o valor do anel. Importante o que disse, meu jovem, contestou sorridente o seu mestre. Devemos saber primeiro o valor do anel. Volte a montar no cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor para saber o valor exato do anel, não é verdade? Diga que quer vendê-lo e pergunte quanto ele lhe dará. Mas não importa o quanto lhe ofereça, não o venda. Volte aqui com meu anel. O jovem foi até o joalheiro, lhe deu o anel para examinar. O joalheiro pegou o anel, o examinou com muita precisão, com uma lupa, depois pesou numa balança e disse: Diga ao seu professor que se ele quiser vender agora, não posso dar mais do que 58 moedas de ouro pelo anel. O jovem, surpreso, exclamou: 58 moedas de ouro? Sim, replicou o joalheiro. Eu sei que, com o tempo, poderia oferecer cerca de 70 moedas, mas se a venda é urgente... O jovem correu emocionado de volta para contar o ocorrido. O professor, depois de ouvir tudo que o jovem lhe contou, disse: Você é como esse anel, meu rapaz. É uma joia valiosa e única e que só pode ser avaliada por pessoas que saibam reconhecer o valor de outras pessoas. E dizendo isso, voltou a colocar o anel no seu dedo. Todos somos como esta joia, valiosos, especiais, e andamos pelos mercados da vida sendo avaliados por pessoas erradas que nos fazem perder a confiança e a crença em nossos próprios talentos. Na vida, alguém pode escolher entre se deixar levar ou conduzir os próprios passos em direção àquilo em que se acredita. E essa história saiu da caixola, bateu na viola, tocou o meu coração, que eu guardei com emoção. Já estamos chegando ao final de mais um programa Viajando na Leitura e hoje ouvimos 4 histórias. A primeira história, O Céu de Marcos, de Janaína Tokitaka. Ouvimos também A Sementinha que Escolheu Suas Qualidades, por Maria Helena Lobão. Pote Rachado e Quanto Você Vale? De Parábolas Eternas. E se você chegou agora, não fica triste não. Teremos a reapresentação na segunda-feira, às 16 horas. Anote aí.
segunda-feira, às 16 horas, aqui na Rádio Web Dom. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou nos envie um e-mail radiowebdom@gmail.com. Você também pode nos seguir nas redes sociais, pelo Facebook Rádio Web Dom ou Instagram Rádio Web Dom. E me seguir nas minhas redes sociais, Tia Val Bazeio ou Valdineia Bazeio. No Instagram está @Val Bazeio e no Facebook Val Bazeio. O programa Viajando na Leitura tem o apoio da Rádio Web Dom. Pauta, produção e apresentação Valdineia Bazeio. Edição de áudio Heraldo Vaz, Valdineia Bazeio. Direção-geral Fátima Franco. A todos, gratidão, um beijo no coração e até a próxima contação. Tchau!